Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Queria dar os parabéns pro Jorge Jesus, parabéns. Primeiro Parabéns, parabéns, porque os filósofos do futebol acham que ganhar por ganhar já é uma maravilha. Parabéns. E você acabou de dizer na sua entrevista que ganhar por ganhar não é assim. Quem falou tem que ganhar. Ele falou também agora. Ganhar o Sampaoli. É claro. Nós somos filósofos do futebol. Os filósofos, eu não falo o nome de ninguém que eu não gosto de entregar essas coisas. Os filósofos do futebol. Dá porrada no nariz. Não tô falando, eu não dou nome de ninguém. Eu não cito nomes para não ter problema. Você não precisa, porque eu graças a Deus, é o Edinho que estava ali recebendo. se tem uma coisa que eu não tenho, é medo de falar e pipocar. Eu espero o tempo, velho. Olha, o torcedor do Santos também, domingo tava lá reclamando na porta da Vila Belmiro. Tudo bem, mas tava lá protestando. Sem razão. Ok, mas estava lá protestando. Sem razão. Em relação, não é torcedor que quer ganhar título, amigo. Quem gosta não só vou nem digo que aquilo é torcedor do Santos. Quem gosta? Poucos que estavam lá, a maioria não. Então, eu vou repetir. Quem gosta o mundo ideal é você jogar bonito e ganhar, concordo. Já tá melhorando, entendeu? Tá evoluindo, tá legal. Tá legal, vamos lá. Essa cultura ridícula que os poetas, inclusive alguns de vocês, está pregando. Não. Ele acabou com você ali na entrevista, não vou então dizer. Vamos ver se terminar o ano e o Flamengo não ganhar nada jogando bonito, se a torcida o vai aplaudir de pé, tá bom? Ganhar por ganhar não é interessante. Essa cultura. Deixa eu botar o trecho, então. Não, isso é importante. É o trecho que ele fala disso. Não, mas isso é importante dizer. Não dá pra cobrar o cara agora. Tá chegando na metade da temporada. Não se pode exigir título dele, gente. Se ganhar, legal. Se não ganhar, o trabalho dele tem que começar a ser questionado a partir do ano que vem. É esse assodamento de torcedor e algumas pessoas. Ué, onde você não falou que tinha a voz do torcedor? Eu também sou. Não. Sim. Você não limpou a boca hoje? Vamos separar esse trecho que o Pascoal falou. Tem um trecho específico que o Jorge Jesus fala, esse aqui, vamos ver. Parabéns. Queria saber se dentro desse imediatismo que ocorre aqui no futebol brasileiro, como é que o senhor vai fazer para conseguir, de alguma maneira, as vitórias e essa performance que é cobrado de forma imediata pelo torcedor e, de certa parte, até mesmo pela diretoria do Flamengo? É normal, quando tu treinas uma equipa como o Flamengo, quando tu treinas as melhores equipas do país onde tu estás inserido, estamos a falar agora do Brasil e do Flamengo, os adeptos, todos os adeptos, para além da vitória, querem que a equipa tenha essa performance de qualidade de jogo. Ganhar só não chega, a exigência, a cobrança é muita. Vocês chamam torcida, nós chamamos adeptos. E, portanto, isso é normal. Quem joga no Flamengo, quem vem treinar o Flamengo, tem que perceber que a exigência, o jogador tem que perceber que só ganhar não chega, e o treinador também tem que perceber que só ganhar não chega. É preciso mais, porque a torcida exige que haja mais para além da vitória. Mais para além da vitória. Mais um que arrebenta com o filósofo. Não, mas todo programa ele é jantar. Dá uma machadada. Outro dia foi pelo Célio. E 1h10 da tarde. E o Jesus já jantou. Produção, me ouve. Hoje é dia 11 de junho, são 1h12 da tarde. 1h12. Por favor, guarde esse programa, porque esses caras aqui, eles costumam, principalmente os dois aqui, o Bibs e o Butker, eles costumam esquecer as coisas que eles falam. Vamos ver quando é que os dois vão começar a falar alguma coisa, caso o Flamengo não Eu já estou falando agora. Nós falamos do São Paulo e do Fernando Diniz. O que nós estamos falando? O Fluminense está lá embaixo, flertando com a zona de rebaixamento. Qual é o discurso que eu faço aqui? Que legal! Calma, porque esse time está crescendo. Não podia ter calma. Porque você não via crescer rendimento no Flamengo. Os caras jogaram no Fluminense, você vê contra o Flamengo. Você vê. Então, calma, esse time vai sair dessa situação. É só não importunarem o Fernando Diniz. A mesma coisa vale para o Santos.
A mesma coisa. Foi eliminado em 3 competições. O resultado vai chegar mais cedo ou mais tarde, mas vai chegar. Se mantiverem. Se mantiverem. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou ainda. Por exemplo, o torcedor do São Paulo também, o resultado vai chegar. Tem alguma data? Tem. Não falou, não, mas peraí. Não falamos isso. Mas peraí, senhor Mani, em cima do que você falou São Paulo lá não, do porque Jesus. não vejo grande coisa no trabalho do Cuca. Eu acho que dá pra cobrar o Jesus aí, se não de imediato, num curto espaço de tempo. Sabe por quê? Mister, vamos chamar de Mister. Mister Jesus. Vamos falar do Mister. Então, o negócio é o seguinte. O Jesus, ele terá agora um período aí que pode servir como uma pré-temporada. É praticamente um mês que ele tem para poder trabalhar esse time do Flamengo. O Flamengo, ele tem um elenco que dificilmente ele perderá peças agora nessa janela. Porque o Flamengo é um time que pode brigar com o mercado europeu. Ele só libera o jogador se ele quiser, ele não tem a necessidade de vender. Então o Flamengo, pela força do elenco, eu acredito que ele terá aí estrutura, um elenco forte, tempo para trabalhar essa equipe aí durante um mês. Mais ou menos, um mês não. Um mês, hein? Um mês, né? Vai dar 2 semanas. Não é um mês. 10 e folga que não quer que dá. Ele vai embora para Portugal, acho que hoje. Já foi hoje? Já foi, mas ele vai voltar. Ele só vai resolver as Lógico que ele vai voltar. Ele vai ficar. Via distância. Ele vai dirigir pelo WhatsApp. Ele vai pelo FaceTime. É meio que um bate-volta ainda. Eu acho que dá para criar, sim, uma expectativa com relação ao trabalho dele. Porque, sabe por quê, senhor Mani? Não. O Filipão, ano passado, cuidado, mano, os poetas vão se unir contra você também. Tudo bem, os poetas estão unidos. Mas, por exemplo, o Filipão, ano passado, ele pegou um Palmeiras que não estava jogando bem e pela futebol brasileiro, mano. Olá, eu me chamo Márcio. Mas não dava para cobrar do mesmo jeito. Mas peraí, eu preciso acreditar na declaração dele. O próprio Mister disse que assiste e acompanha o futebol brasileiro. Mas uma coisa é você ver pela televisão, outra coisa é você estar no dia a dia. O Sampaoli, cara, ele chegou num curto espaço de tempo, num elenco muito mais limitado e está fazendo o Santos jogar bola. Ok, é verdade, aconteceu isso, mas não é uma regra. Pode não dar certo. Posso fazer mais? Você tem que ter paciência. Você tem que entender que está chegando um treinador no Brasil que vai conhecer o nosso futebol, gente. Vai conhecer o nosso futebol. Eu tenho certeza que ele foi no Ninho do Urubu e se surpreendeu. Caramba, claro. Olha a estrutura que o Flamengo tem. Ou que está montando, né? Será que é inferior ao time da Europa? Não, muitos times não é, não. Não é, não. Ele está conhecendo. O problema não é ele conhecer a estrutura, e realmente eu acredito que o Flamengo tem uma estrutura. Eu vou te falar, eu estive no CT do Paris Saint-Germain, quando eu fui entrevistar o Neymar agora, e digo pra você que o CT que eu fui do Corinthians, do Ninho do Urubu, Palmeiras. O do Palmeiras é sacanagem. O do São Paulo, o do Cruzeiro, o do Atlético Paranaense, eu digo pra você que todos esses são infinitamente melhores que o CT do Paris Saint-Germain. Agora, o problema de um técnico estrangeiro aqui, ô Sormani, não é a estrutura, porque esses caras que chegam para dirigir esses grandes clubes, a estrutura é do caramba. Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Inter, enfim, todo mundo. É o dia a dia. É o dia a dia. Tá bom, o dia que ele jogar uma partida em Fortaleza, se tiver que jogar outra em Porto Alegre, ele vai se ter O Rogério Ceni falou pra mim lá na entrevista que um jogo do Fortaleza, quando ele voltou, não me lembro de onde foi, deu 11 horas, velho. Ele tá 15 dias, eu queria dizer duas coisas. Aí o São Paulo, o Jorge Jesus, o São Paulo. Aí o cara pega lá Flamengo e Grêmio num domingo. Aí na quarta, ele pega Flamengo e Bahia em Salvador. Não tem isso na tabela. Pode falar, mas os caras viajam pra caramba. O Fortaleza jogou. O Fortaleza, depois da ganhar a Copa do Nordeste, jogou com o Flamengo, jogou contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e foi jogar contra o Grêmio. Grêmio em Caxias. Em Caxias do Sul. Tem duas coisas. Mas ele falou isso. O grande problema, ele falou assim, aqui no Brasil não se joga mais do que na Europa. Ele disse isso, o que também não é verdade. O grande problema do Brasil... Exatamente, foi o que ele falou. São as distâncias. São duas coisas. Primeiro, a gente vive um período aqui no Brasil de tanta crítica e desconfiança ao futebol local e aos técnicos daqui, que os estrangeiros, quando estão desembarcando no Brasil, estão tendo um pouco de, não é menos cobrança, mas existe um pouco mais de cumplicidade por parte das torcidas. Intolerância. Né? Intolerância. Eles têm um pouco mais de tolerância. Tem tido um pouco mais de paciência com o trabalho dos caras. Ponto. Porque também existe uma corrente hoje muito forte de descrença nos técnicos daqui. E segundo, o Reinaldo Rueda, quando deixou o Flamengo, ele não foi campeão. Né? Inclusive perdeu 2 finais. E eu não vi a torcida do Flamengo pé da vida com o Rueda, pelo contrário.
Era uma torcida que acreditava que no ano seguinte algo pudesse Mas é que tem se umas fortalecer. sutilezas aqui, sabe o que é? Então, o que eu vejo? O Rueda levou o Flamengo a 2 finais. Então, é isso que eu falo. Exato. É por isso que eu falo. Tem técnico que leva o time à final e perde. Aí o cara é claro que tem que ser campeão. Tem que ser campeão. Para você ter um status, um sucesso. Mas ao mesmo tempo, se você vê uma evolução na equipe, um time tendo um norte e, perde a final, você fala assim, pé da vida, xinga e tal, mas tá bom, dá pra enxergar, uma hora vai bater campeão, você consegue dar a esse cara um pouco de tranquilidade para trabalhar, que talvez seja a missão do Jorge Jesus, que é mais ou menos o que passou o Rueda no Flamengo. Outros técnicos que foram criticados recentemente no Flamengo, a gente não vê esse norte, a gente não vê essa afirmação. Esse time com a pegada para chegar numa decisão e brigar de igual para igual. Nesse caso específico, o Facincani tem razão. E aí a questão que foi abordada pelo senhor, mano, é a questão da paciência. É como o time vai chegar. O torcedor entender o projeto, saber que ele tem um contrato até dezembro. A mídia também. Não é só a mídia, não. Internamente também. Porque vaidade em clube de futebol. Olha, quem trouxe foi ele, quem não trouxe foi ele. Mas esse cara... Olha, não ganhou o jogo lá do Botafogo, mas tem que derrubar. Esse mister tem uma costa, esse mister tem uma casca dura, hein? Esse cara é casca dura. Entendo, mas ele é bom treinador, Hoje ele é técnico de quem? Do Flamengo. Mas ou ele é técnico do Landim, ou ele é técnico do Marcos, ou ele é técnico de quem? O Jorge Jesus. Ele é técnico do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo, é só isso. O Jorge Jesus, conversando com colegas em Portugal, os caras falam que ele não precisa de escudo. Ele tem uma casca, esse cara tem uma personalidade forte, que se ele se irritar com qualquer coisa, ele pega as coisas e vai embora. Não pensem que o Jorge Jesus vai ficar dependente do Flamengo. Ele é um cara extremamente independente no futebol. A gente viu já pela primeira entrevista que ele é um cara firme, não tem papas na língua, ele fala mesmo. Acostumem-se daqui pra frente com um cara que vai ter muitos embates, seja em coletiva, seja dentro do elenco, seja com diretoria, porque ele não leva desaforo pra casa de forma alguma. Então o Flamengo contratou um cara que tem uma personalidade muito forte. Muito forte. Não achem que vai ser, daqui é o português que veio pra cá, que nós vamos enrolar o português, mas vamos enrolar o português aqui que vai enrolar. O cara tem uma personalidade fortíssima, então não reclamem se lá na frente esse cara começar a mudar algumas coisas que possam deixar as pessoas meio surpresas. E ele tem que ter essa liberdade. Se ele foi contratado para dirigir o Flamengo, ele tem que ter essa liberdade para mudar o que ele acha que tem que ser mudado. E as pessoas têm que entender e respeitar, porque senão não contrata. Outra coisa importante que o Pascoal está falando aí, o Jesus, ele é técnico do Flamengo. Então a oposição, neste momento, que era a situação no passado, ou seja lá quem for, não pode trabalhar contra. Minar. Pois é, o grande exemplo para mim quem dá é o Paulo Nobre. Ele é oposição e foi nas eleições ao Maurício Gagliotti. Você não vê o Paulo Nobre fazer política dentro do Palmeiras? Não. Um dia antes da eleição, ele mandou uma calma. Isso é política. Era o dia da eleição. Ele perdeu e se retirou. Desculpa, você tá com a memória ruim. Não, senhor. Era um jogo decisivo do Palmeiras no dia. Bem, já dá pra você entender o que eu tô falando? A eleição era eleição. Tinha um jogo do Palmeiras importante. Ele mandou uma carta pra todos os conselheiros falando um caminhão. Meu Deus do céu. Como isso não é política? Na época da eleição, faz-se política. Mesmo que tenha um jogo acabou a eleição, perdeu, se retira. É o que o Paulo Nobre fez. Ele perdeu, você não vê mais o Paulo Nobre no Palmeiras. Ele entendeu que ele foi derrotado e o Palmeiras agora é dirigido pelo Gagliotti. Ponto. Acabou. Por exemplo, você não vê isso no Santos. O pessoal da situação antiga, o que perdeu pro Pérez, eles não se conformam. Eles não sabem perder. Eles querem o tempo inteiro o poder de volta e começam a minar. O trabalho está sendo feito. Você não vê isso no Palmeiras. Nem no Corinthians. Nem no Corinthians. Paulo Garcia também se retirou. O Gagliotti trabalha com tranquilidade. O presidente do Corinthians, o André Santos... O Gagliotti trabalha com tranquilidade? Trabalha. Tá bom. Trabalha. O Gagliotti não trabalha com tranquilidade. O Gagliotti consegue
consegue apagar incêndios lá, porque não tem tranquilidade, não. Veja, aonde você vê... Pergunta para o Alexandre Matos se tem tranquilidade, se não tem a oposição querendo tirar ele todo dia. A carta do Paulo... Me admira você, conhece o Palmeiras melhor que ninguém. A carta do Paulo foi dia 21 e a eleição dia 24. Não tem politicagem dentro do Palmeiras? Tem muito. O cara quer derrubar o Alexandre Matos toda hora. Mas o que o senhor Mani disse é que a oposição não se manifesta de forma que atrapalhe o time. Mas que a oposição existe e ela quer tomar o poder, isso aí em qualquer clube. Isso daí é fato. É que dentro do Palmeiras, eles não trabalham contra o time. Por exemplo, mas a oposição, ela geralmente aparece, senhor Mani, quando o time realmente está mal. E o Palmeiras, ele não tem vivido um mau momento. Porque se o Palmeiras numa dessas começa a oscilar e viver uma seca de títulos, tem razão. Aí a oposição... Mas o Corinthians também, o Corinthians vive altos e baixos. Sim. Nos baixos, você não vê ninguém minando o Andrés. Você não vê ninguém fazer isso. No São Paulo a gente vê. No São Paulo a gente vê. No Santos está lá em cima. A oposição está procurando algum jeito de minar o Pérez. No Vasco. No Vasco a mesma coisa. O Pérez pode estar resfriado, os caras vão querer tirar. Vamos dizer que ele está resfriado. Tem um outro trecho interessante. As entrevistas do Jorge Jesus prometem ser muito boas, pelo que foi a apresentação dele ontem. Olha esse trecho aí, ó. O repórter está dando uma... né? Aí o Jorge Jesus vai lá e... dando uma ensaboada. Olha lá, vamos ver. Eu perguntei na coletiva para o técnico do Fluminense, o Fernando Diniz, né? Sobre a relação que ele tem com os jogadores, porque para os jogadores eu perguntei, do Fluminense, né? Eu perguntei sobre o que achavam dele e os jogadores encheram muito a bola dele, né? E falam que ele é um técnico que faz coisas que talvez nenhum técnico no mundo faria, por ser um Fluminense um clube hoje com menor investimento, com jogadores menos capacitados, tecnicamente mais jovens, né? E ele joga de uma forma audaciosa, né? Ousada, né? Com muito toque de bola, enfim, com muita posse de bola e de uma forma eficiente, digamos assim, também. Mas diga lá o que querem, ainda não percebi. Diga. Não, então, vou chegar lá. O que eu quero saber é o seguinte, eles falaram que o técnico Fernando Diniz, ele treina muito, né? Ou seja, exige muita intensidade, que sai de uma forma natural, a troca de passes, o envolvimento do jogo, né? E ainda assim tem uma forma de lidar muito boa com os jogadores gostam muito dele. Eu quero saber aqui no Flamengo, de você, que vai pegar jogadores muito com investimento, né, grande, né, jogadores que recebem alto salário, jogadores renomados, enfim, como espera trabalhar com eles com essa intensidade, porque a gente sabe que às vezes o jogador brasileiro não trabalha com tanta intensidade assim, é um pouco diferente do padrão europeu. Como você espera lidar com isso para também ter uma relação boa com os jogadores, já que a gente sabe que, por exemplo, ano passado teve problema, o Dorival Júnior teve problema com o elenco, enfim. Aí eu queria saber de você isso aí. Eu não quero falar muito, como é óbvio, em relação a colegas meus, que também não os conheço o Fernando Diniz, mas não conheço o trabalho dele, sei o clube onde ele estava antes de vir para o Fluminense, portanto, respeito o trabalho de todos os meus colegas. Em relação ao trabalhar com jogadores referenciados, jogadores já com um patamar alto da sua carreira, grandes jogadores, isso tem sido o meu percurso. Se começo aqui a dizer nomes de grandes jogadores que trabalharam comigo, não tenho mãos para contar, não é? Mas grandes jogadores que estão a jogar nas melhores equipas do mundo na Europa, não é? Portanto, estou habituado a isso. Palmas pro nosso menino fazendo escola no jornalismo. 18 minutos. De bundinha. As perguntas dele que demoram 1 minuto e meio. Mas cara, aí foi chato, hein, cara? Pega. Aí, toma pega. Esse é o exemplo que você dá pros teus netos, seu ladrão. Aí, ó, deixa o celular aí. Parabéns, eu sou trouxa. Gente, que pergunta respeito ao colega aí que fez a pergunta, o cara é chato. Não entendi. Não, o cara malhou também o técnico do Flamengo. O cara uma hora fez assim, ó. Gente do céu. Não tô entendendo, fala logo. Não, cara, dá pra você perguntar o que você quer saber? Ele falou o que tu queres. O que tu queres, né? Exatamente. Cara, essa pergunta dá pra fazer em 10 segundos. Exato, porque no final ele criou uma história que depois ele fez outra coisa. A gente pode parecer meio arrogante nessas coisas, mas, cara, isso estraga. Sabe o que é? Essa cultura de entrevista coletiva
As pessoas não sabem mais fazer pergunta. Se todo mundo fizesse uma pergunta ela tem que... A entrevista tem que ser brincadeira, né? As perguntas são objetivas. A história do George Karl, técnico do Seattle, na final contra o Chicago, foi uma pergunta assim. Aí o George Karl virou pro repórter e falou o seguinte: isso é uma opinião ou é uma pergunta? Se for uma opinião, não me interessa. Se for uma pergunta, transforme tudo que você falou numa pergunta. Tô te esperando. Faz de novo. Eu seria assim. Falou. Eu seria assim, se fosse entrevistado. Olha aqui, se é uma opinião, não me interessa. O Luan 91 _PB, ele fala: ô Benja! Logo. Tá com tempo, é mesmo. Vamos lá, 1h25 já. Pergunta pros poetas aí se a Holanda está feliz. Ontem teve posse de bola, 20 finalizações, quem ganhou foi Portugal, deu 4 títulos no gol. Futebol é título. Obrigado, Luan. Mas tá, o pior é que tá. O torcedor da Holanda tá feliz. Ele vive feliz com o torcedor da Holanda entende que está sendo feita uma reformulação. Porque a Holanda, o torcedor da Holanda sim entende que está sendo feita a reformulação no time. Por acaso alguém pichou o CT da Holanda? O time anterior não era tão bom e os jogadores a Holanda conseguiu. A zaga é ruim. A Holanda conseguiu. A zaga da Holanda conseguiu a façanha de nos últimos 2 anos ficar fora da Eurocopa e fora da Copa do Mundo. Ou seja, isso foi uma vergonha para o futebol holandês. Eu quero fazer uma perguntinha pro simpático. Como é que chama isso aí? Então, há um recomeço. Luan, deixa eu fazer uma perguntinha para você. O supra-sumo do futebol europeu é a Alemanha, não é? Ela estava onde nessa Copa? Na Liga das Nações? Jogando a segunda divisão. Ela vai jogar agora. Quantos mundiais tem? Ela caiu. Não, estou falando da Liga das Nações. Qual o tamanho da Alemanha e qual o tamanho da Holanda? Não estou falando da Liga, não estou falando da Copa das Nações. Qual o tamanho do Uruguai tem quantos mundiais? Por isso que o Uruguai aqui, ó, deixa eu discutir lá. Vai jogar a Série B. Vai jogar a Série B. Mas a Holanda foi mal pra caramba. Foi vice o da time da Alemanha é uma transição do futebol. As pessoas precisam entender isso. É verdade. A Alemanha é Você fraca, quer tirar o valor, a Holanda é uma potência. o cidadão quer tirar o valor de Portugal na ele conquista. Não tirou de Portugal, ele tirou da Holanda. Por favor. Onde ele e tirou da Holanda, de Portugal? muito menos tirar da Holanda. Eu acho que que está ele elogiou reformulando o time. Hoje a Quem seleção é que não quer portuguesa- contratar a zaga da Holanda? Fala pra mim aí, você que é o gênio da bola. Ou meio Quem é ataque que não de quer os Portugal. dois zagueiros da Holanda? A Alemanha Eles jogariam na zaga do Corinthians? Delite jogaria na zaga do Corinthians, meu senhor? Quantos mundiais tem a Alemanha? Quantos mundiais tem? Mas o Benjamin não tô falando de Mundial, tô falando da Copa das Nações. Quem ganhou a Copa das Nações foi Portugal. E a Holanda está em reformulação e chegou bem. Lembrando que- Desclassificou quem a Holanda? lembrando que a Holanda- Pergunta pra ele aí. Desde que- Inglaterra, que tem um baita time, campeão sub-17 e campeão sub-20, que esses caras estão jogando agora no time principal. Vocês têm que entender um pouquinho de contexto do futebol. Não é só machadada nos caras. Desde que eu nasci, a Holanda está em reformulação. Tá bem hoje, Pascoal. Boa, Pascoal. Desde que eu nasci, a Holanda está em reformulação. Aí é vice, maravilhoso. Aí eliminado é maravilhoso. Aí chega perto é maravilhoso. Aí não vai pra Copa do Mundo é maravilhoso. Veja. Mas não ganhou. Foi legal? A Alemanha Tanto foi. é que É a Holanda- frustrante pro torcedor da Holanda. Claro, ele se frustra, porque, caramba, O torcedor de novo, do Ajax ficou feliz de na novo, Champions. a gente chegou e quase ficou Você tá no rindo, quase. né? Lixo. Mas a redação, mas a relação de jogadores do futebol holandês, o que eles fazem, o jeito do futebol da Holanda. Lógico, eles se orgulham O disso, Verstappen na Fórmula 1 vai ser campeão nos próximos 5, 6 anos? Não. Olha E daí? Aí, Os caras enchem o todo, vai ter corrida na Holanda agora. Mas, por exemplo, e vale lembrar que a Holanda... ganhar, a gente ganhou Holanda- vantagem. E outra, a Holanda Você não perdeu pode da atentar Albânia. contra o jogo do jeito que você atenta. A Holanda perdeu da seleção portuguesa, que é simplesmente a atual campeã europeia. E renovou o título agora com a Copa das Olha Nações. aqui, o torcedor do Palmeiras tá bravo. Pô, foi campeão brasileiro. Pô, que porcaria. Ninguém falou isso, Benjamin. Se o torcedor Na se o Copa das Flamengo ganhar a Nações. Libertadores, pô, que droga. O Flamengo ganhou. Tem negócio a perder. Nós acabamos jogando de bonito. dizer aqui pro torcedor do Olha, Flamengo, você que acompanha não pense mais. que vai ganhar tudo de uma forma assim, ó, o Jorge Jesus chegou e o time vai ser campeão de tudo. Não é assim. As coisas precisam se encaixar e ele vai ter um tempo para encaixar as coisas. E depois, logo na estreia dele, ele já tem uma partida eliminatória da Copa do Vocês Brasil. mudam os argumentos. Se Porque fosse quando um o Abel- técnico brasileiro, É isso que eu falo. não iam ter, talvez, aí essa calmaria para julgar o trabalho do cara. Mas quando o Abel tava lá, eu ouvia dos caras Não, aqui. de mim não. Ouvia sim. Eu não. Bom, mas o torcedor do Flamengo não ganha nada de importante há quanto tempo? Os caras estão de saco cheio. Eu não. Eu não falo, não? Eu não. Não, eu disse aqui e volto Não a dizer. é, não. Se fosse dirigente do Flamengo, não teria mudado o treinador. Quando é gringo, só a vocês puxam minha, o saco. Isso daí é só a fato minha também. opinião. Lógico que é. Tá na hora. Pra mim não tem esse negócio de Lógico que ser gringo, de não ser gringo. Ah, lógico que tem. Pra mim não A tem. mesma O cara é coisa, bom, a mídia ou não é bom, valeria. Olha, gringo. Se um técnico do Brasil sai para trabalhar na Espanha, você não pode cobrar o cara lá no primeiro ano.
Você não pode. Mas cobram, né? O Luxemburgo foi cobrado. Sim. O Filipão quando foi pra Inglaterra foi cobrado. Tá errado. Não pode fazer isso. O cara tá chegando num novo país, num novo futebol, nova cultura, língua diferente, costumes diferentes. Você tem que dar um tempo pro trabalho do cara maturar. Agora, o que acontecia com o Abel? O Abel pegou um time já relativamente estruturado, montado, ok, chegaram novos jogadores, o dia foi lembrado aqui que 4 jogadores chegaram. O dia foi lembrado, não, eu lembrei. Você lembrou, exatamente. E melhora, né? E para melhorar a qualidade do time ainda, e o Abel é um técnico que mora no Rio de Janeiro e conhece o futebol brasileiro e o Flamengo. E o que a gente não via naquele Flamengo do Abel era um rendimento, um futebol vistoso, bonito de modo. Você fala assim, escuta, se continuar assim, vai bater no final do ano. O que derrubou o Abel não foi o futebol. O que derrubou o Abel foi ele falar aquela frase depois do Atlético Mineiro e do Inter, perder é normal aqui, aquilo perder é normal. No topo da pirâmide foi essa frase a que derrubou ele. Transbordou o copo, e a segunda, mas o copo já estava cheio, né? Não, elogiar o Beira-Rio, então, enfim. Não, mas o que mais pegou mesmo foi o perder não é normal. Isso que derrubou. Isso é uma informação do que aconteceu internamente. Eu estou me referindo às críticas que eu fazia. Eu criticava o Abel, não foi por causa disso. Eu critiquei o Abel, foi porque o time não conseguia render, não conseguia jogar. E ele tinha um elenco nas mãos que ele poderia fazer esse time apresentar uma coisa melhor. Ah, mas era pouco tempo. Mas o Abel é daqui, gente. Ele é daqui. Ele conhece tudo. Pegou já o Flamengo desde o início da temporada. Teve uma pré-temporada. Viajou com o time para Florida Cup. Ele tem o time na mão. É diferente do Jorge Jesus. Olha aqui, Pipo, você que acompanha mais, eu não tenho essa informação. Eu não tenho. E é um cara que não gosta de você. Porque esse cara sempre te critica aqui. Quem que é o Jardel? Jonas Oliveira. Não é o Jardel. Não é aquele Jardel. Avante Palestra 7. Jorge Jesus teve problema com vários jogadores em Portugal. Muita gente reclama do Cuca, mas esse Jesus já teve vários problemas no vestiário de vários clubes. É verdade? Não, ele é um cara de muito difícil trato. Muito. Porque ele tem uma personalidade muito forte. Então, se você pega um cara que é mais desacostumado a afagos, esse cara tá, né? Desacostumado, no caso, a uma situação mais incisiva, esse cara vai ficar, sabe? Olha, o Zeca falava, alô, Benjamin. Alô, Benjamin. Quem falava alô era o Fernando Vanucci, né? Que falava, alô você. Alô, você. Chacrinha também. Alô! Sim. O Zeca, o Abelardo Barbosa, que era fanático torcedor do Vasco, né, Pascoal Chacrinha? Alô, Benjamin, nós não aguentamos mais o Léo Duarte e o René no time titular. Atenção, diretoria, traga para nós Gemerson, Thiago Maia e Felipe Luiz para a alegria da nação. Ô, Fábio Sormani, você que também gosta dessas partes mais táticas, chega um treinador europeu aqui, chega um treinador estrangeiro, eu não tenho a menor dúvida que a primeira coisa que esse cara vai mexer no time é na defesa. Eu não tenho a menor dúvida. Dessa defesa aí, ele vai manter o Diego Alves e o Rodrigo Caio. O resto ele vai mudar tudo. Bom, primeiro, só para ressaltar, o Flamengo quer voltar para o segundo semestre com 4 reforços. É a conversa que foi estabelecida. Ele falou em 2, não falou em 2? 4 reforços. Um lateral esquerdo, um zagueiro, um volante e um centroavante. Ele gosta de 9. Um centroavante. Um jogador dentro da área. É o que pediu o Jorge. Por isso que ele falou, pode ser 2 e tal, porque ele quer um meia também. Aí falou, pode ser 2, entendeu? Os caras falam, tá legal, o centroavante são 4 pedidos. Um lateral esquerdo, porque o lateral direito já está contratado, Rafinha. Um lateral esquerdo, um zagueiro. Não vai falar que é o Felipe Luiz, senão ele vai ficar magoado. Quem? O Felipe Luiz. Não, ele continua sendo, não mudou. Não entendi aquilo. Não vai falar, porque senão você vai desestruturar o Felipe Luiz. E vai ter um jogo agora. Quando que é o jogo contra a Bolívia? Sexta-feira, e nós estamos hoje na terça, quarta, aqui. Ele vai ter 3 dias para se recuperar. Então não fala que é o Felipe Luiz, por favor. Felipe, senão ele vai perder, Eu conheço o Felipe Luiz desde os 14 anos. Desde os 14 anos no Figueirense. Conheço o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é uma família sensacional, um moleque com uma educação brilhante, um garoto maravilhoso. Felipe, o Flamengo quer a sua contratação. Se você vai aceitar ou não a proposta do Flamengo é um outro problema. O Flamengo quer a sua contratação. Não, mas o que o Sormani está falando é uma outra coisa que eu também não entendi. Ele deu uma entrevista, eu não entendi as críticas dele. Ele é um jogador que joga no Atlético de Madrid, é um jogador de seleção brasileira. É óbvio que o Felipe Luiz é um jogador que gera
informação, que gera repercussão, que gera interesse. A partir do momento que você até naquele dia deu em primeira mão que o Flamengo queria, não entendi por que ele chega na televisão e falou, olha, vocês não podem especular. Mentira. Eu não entendi isso. Eles inventam. Eu não entendi. Não disse que são mentirosos, mas eu entendi. Eu não entendi. Então você é mentiroso? Isso me desestabiliza. Você é mentiroso? Não, eu não. Então, você que deu a informação que o Flamengo queria a sua contratação. Eu me baseio nas informações que eu tenho do Flamengo. Então, e você sabe, eu não sei de nada. As pessoas conhecem as origens das informações. Você fala que eu fico não me coloca nas suas coisas. Eu nunca quero saber o que você faz, porque senão eu serei conivente. Não é isso não. As informações que eu tenho partem de pessoas que estão na administração do Flamengo, não partem do eu achar. Eu não acordo de manhã e acho que eu vou dar uma notícia. Eu não conheço jornalista que faz isso. Ou acordei de manhã, eu vou dizer. Eu não conheço. Não conheço. Não, mas o Pascoal, precisa entender também. Felizmente não conheço. Porque numa dessa o cara ouviu uma declaração, pelo fato dele também não estar habitualmente aqui no Brasil, pode ser que ele não reconheça quem foi o jornalista. Mas muitas vezes, Sormani, você liga o rádio, você acaba ouvindo uma notícia que você fala, pô, esse cara tá de brincadeira. Por exemplo, e se ele ouve lá, o cara falando, olha, tem uma informação, Felipe Luiz será jogador do Flamengo no segundo semestre. É uma situação que cria-se uma mentira. Ele não deve ter falado isso falando do Pascoal, que é um cara que tem credibilidade no mercado. É um cara que tem uma bagagem, é um cara que tem uma história. É um cara que tem know-how. Agora, mas quantos caras você já viu batendo em determinada tecla, falando isso ou aquilo de determinado jogador e depois aquilo não acontece? Aquilo que eu falei ontem, mano. Às vezes o cara tem uma também, isso entendeu? Tem uma fonte, o jornalista tem uma fonte na qual ele acredita, e essa fonte vai fazer, pode bancar que ele vai jogar no Flamengo. Estou dando um exemplo. O cara vai lá, confia na fonte, uma fonte que já deu outras informações para ele e que provavelmente bateram. Que foi o caso do Capinha que me falaram, ele vai jogar no Flamengo. E ele vai lá e fala. Não tem intuito nenhum de criar uma notícia, de estabilizar o jogador. Isso faz parte do mundo do futebol. Gente, mas fala que o cara vai jogar num clube no outro, muda o quê? Fala assim, esse cara... Se nunca tivesse acontecido. Isso até valoriza. Se você falar alguma coisa que muda, que coloca em xeque o caráter do Felipe Luiz, aí ele tem todo o direito de vir a público e arrebentar quem ele quiser. Agora, falar que você pode jogar aqui e acolá... Pelo contrário, a partir do momento que foi o Pascoal da informação, todo mundo falou, pô, no Flamengo cai como maluco. Pô, que legal, só receber elogios, a torcida fica empolgada. A entrevista foi essa aqui, mano. Acho uma baboseira, desculpa. Deixa eu ver. Vamos ver. Não mudou nada, né? Por muito que falem, até algumas mentiras aí que alguns jornalistas inventam. Não assinei com ninguém, nem disse sim a ninguém e nem vou dizer até o final da Copa América. Isso eu dei uma palavra, acho que é por respeito também à seleção brasileira. Vou esperar acabar a Copa América para tomar essa decisão. Não sou eu, junto com a minha família, né? E peço paciência, não só a torcida do Flamengo, senão todo o setor da imprensa que queira saber qual é o futuro de alguns jogadores aqui, né? Que muita gente vai trocar de clube, mas é importante ter paciência nesse sentido. E não tentem especular, porque às vezes não sabem, mas machuca muita gente. Não mudou nada, né? Por muito que falem, até algumas mentiras aí que alguns jornalistas inventam. Não assinei com ninguém, nem disse sim a ninguém e nem vou dizer até o final da Copa América. Isso eu dei uma palavra, acho que é por respeito também à seleção brasileira. Vou esperar acabar a Copa América para tomar essa decisão. Não sou eu, junto com a minha família, né? E peço paciência, não só a torcida do Flamengo, senão todo o setor da imprensa que queira saber qual é o futuro de alguns jogadores aqui, né? Que muita gente vai trocar de clube, mas é importante ter paciência nesse sentido. E não tentem especular, porque às vezes não sabem, mas machuca muita gente. Foi pro seu. Pra quem? Então, mas a primeira parte da declaração ele fala, não assinei com ninguém, não acertei com ninguém. Vai saber o que ele ouviu. Numa dessas, Sormani, alguém já falou, o Felipe Luiz acertou com o Flamengo. E o cara se sente também no direito de poder desmentir a informação. Tudo bem, claro. Porque o cara pode falar, eu não acertei com o mas é que tá. É verdade. Mas não precisa o seguinte, gente, atacar os outros. Tudo que sair na imprensa hoje relativo à minha transferência do Flamengo, não procede. Ponto, acabou. Eu só vou definir depois da Copa América. Sim, mas e outra coisa? Eu estou dizendo o seguinte, o Flamengo fez uma proposta. Se ele vai aceitar ou não, é um outro problema.
Ele sabe qual é a proposta do Flamengo. E você sabe? Não sei. Quanto tempo de contrato, salário? 2 anos de contrato. Do Rafinha, são as bases muito semelhantes à do Rafinha. Dos valores totais eu não sei. Não tenho o valor total. Agora, quero dizer o seguinte, o Flamengo fez uma proposta para ele, fez a proposta. Se ele vai aceitar, conversando com a esposa dele, que tem negócios na Espanha, se ela vai topar vir para o Brasil, se ele vai continuar com a família morando na Europa, se ela vai voltar para o Brasil. Isso é um outro problema. Essa é uma situação individual, pessoal. O Flamengo está tratando da situação esportiva. O Flamengo tem interesse na contratação do Felipe Luiz. Ele disse que vai resolver depois da Copa América. Então vamos esperar o final da Copa América para ele dar a... Ele disse, o pessoal está falando que eu já tenho um contrato assinado. Não tem mesmo, e ele tem razão. O Flamengo tem um plano B, porque a Copa América, se o Brasil chegar na final, termina dia 7 de julho. Dia 10 de julho é a estreia do Brasil, a estreia do Flamengo, a estreia do Jorge Jesus contra o Atlético Paranaense, o primeiro jogo lá na Arena da Baixada, pela